Todas as vezes em que nós ouvimos falar sobre guerras e rumores de guerras, acontece uma sensação de terror no mundo, né? Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, versículos 6 e 7, que esses sinais, né, aconteceriam ali marcando o início do fim, né? E especificamente ele está dizendo aqui sobre o princípio das dores, né? Jesus estava falando sobre uma série de revelações, né, sobre os últimos dias, né, revelações escatológicas em que levariam a humanidade ao fim de um ciclo até o início de um novo ciclo. Então, nós ficamos, né, sabendo recentemente que a Rússia declarou guerra à Ucrânia, né? E eu quero estar falando um pouquinho nesse vídeo sobre o que isso representa, né, para nós cristãos, né? O que está por detrás dessa guerra, quais são os objetivos espirituais disso, o que a palavra de Deus tem para nos orientar, né? Será que a Bíblia fala sobre isso, né? E então eu quero estar falando primeiramente, né, para entendermos esse posicionamento geopolítico, econômico ali desses países, lembrar que a Rússia foi um país que liderou fortemente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, no século XX. E ela surgiu ali, né, em resposta à Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Então, em 1922, aconteceu ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou até 1991, né, quando ela foi ali, né, desfragmentada, né, aqueles países que pertenciam ali à União Soviética, eles se tornaram Estado-nação, né? Então, esses países, né, se tornaram independentes, mas dependentes financeiramente da Rússia, né? Muitos ali ainda são dependentes da Rússia e também alguns se aliaram, né, com a oposição, né, que são os países do Ocidente, os países capitalistas. Então a Rússia, né, ela desde 1991 tem sofrido assim muitos problemas socioeconômicos, né? Sabemos que a Rússia ela é um país assim completamente congelado, né? Suas terras não são frutíferas. E a Ucrânia, que fazia parte, né, desse bloco de países socialistas, né? Ela é considerada pela Europa como o celeiro da Europa, porque suas terras são muito férteis. Então, um dos objetivos, né, econômicos da Rússia em relação à Ucrânia também são por causa das suas terras, né? E também a Ucrânia acaba dependendo da Rússia por causa do gasoduto, né, o gás natural, assim como a Europa, né, ali principalmente a Alemanha, né, que precisa, né, do gás natural. Então a Rússia tenta o tempo todo ali manter, né, o seu comércio ali com os países da fronteira, né, e também com alguns países da Europa, mas a maioria ali, né, dos países, né, da Europa são países capitalistas, então estão sempre impondo sanções à Rússia, né, pelo fato também da Rússia estar sempre envolvida, né, com as questões ali de proteção aos países que têm envolvimento com terrorismo, né, tá sempre em conflitos de rumores de guerra, então sempre é colocado sanções à Rússia. Então a Rússia, ela desde 1991 tem se levantado para o que está acontecendo hoje, né, tem se preparado para o que está acontecendo hoje ali na pessoa do Vladimir Putin. Ele ali, né, tem muito esse sentimento nacionalista ali de recriar a União Soviética. Então ele não quer perder a Ucrânia, né, que sabemos até que a OTAN, né, se posicionou a favor da Ucrânia e também da Geórgia, porque quer que esses países se tornem membros da OTAN. Então a Rússia, ela não gostou desse posicionamento, né? Não quer de maneira alguma que a Ucrânia ela fique aliada, né, à OTAN, aos países capitalistas. Então começou ali
a fazer alguns treinamentos militares na Belarus, né, que é a antiga Bielorrússia, e fez ali como forma de intimidação, né, antes de acontecer essa guerra. E então a OTAN se posicionou a favor, né, e também se colocou ali na defesa da Ucrânia. Só que a Rússia, ela se adiantou ali, né, e declarou guerra como uma forma ali de intimidar, de paralisar esse avanço, né, esse acordo, né, da Ucrânia com os países capitalistas. Então, assim, nós podemos ver que é uma guerra que está acontecendo ali entre esses dois países, mas que está refletindo muito na Europa e pode refletir mundialmente, né, querendo levar a uma guerra mundial. Nós precisamos, assim, entender bem, né, a posição da Rússia nesses últimos dias, né, quais são os seus objetivos, seus interesses. A Rússia não é um país assim pequeno em que deve ser desmerecido. Não, a Rússia é um país, né, que tem uma liderança, né, armamentista, né, vamos dizer assim. Ela tem a sua relevância, tem um exército militar, um dos maiores do mundo. Então, assim, todas as pessoas, né, que mexem com a Rússia têm que entender que é um oponente muito forte, né? E é preocupante. E o próprio Vladimir Putin já disse que todos os países que tentarem parar o que eles estão fazendo ali na Ucrânia vão sofrer retaliações como jamais, né, viram. Então, assim, ali, né, a Ucrânia, ela fazia parte desse controle da União Soviética. Como a Rússia tem esse objetivo de recriar, né, esse bloco ali, né, econômico entre esses países, então a Rússia se adiantou, né, se adiantou ali para impedir o avanço, né, desses países, né, que estão ali tentando proteger esses países que fazem parte da fronteira com a Rússia. Porque esses países que fazem parte da fronteira com a Rússia sempre eles serviram ali como uma base de contenção, né? Então acabou, de uma certa forma, sempre protegendo a Rússia contra possíveis invasões. Então a Rússia, de maneira nenhuma, eles querem perder ali. Como existe ali uma dependência financeira, econômica, né, esses países da Rússia, então ele se sentiu ali no direito de intervir, né, em todas as questões, né, que esses países têm, né, todos os acordos econômicos que esses países têm, né. Então tudo que a Rússia, né, espera é que a Ucrânia não vá aderir ali, né, essa liderança da OTAN, né, que é liderada ali pelos Estados Unidos, para que ela possa, né, perder ali a sua segurança, né, porque os Estados Unidos, né, ficaria ainda mais próximo dos limites ali da Rússia. Então olha como é que tá tenso ali o problema, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, mas também nós podemos ver que os países da Europa, eles dependem também dos gasodutos da Rússia, né? Porque precisa da energia, né, que vem da Rússia e que passa ali pela Ucrânia e na Alemanha, né, tem até um gasoduto que vai direto lá. Então a Europa, ela está também numa situação muito complicada por causa do que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Mas assim, o que é essa situação, né? Os objetivos espirituais dessa guerra.
A palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulos 38 e 39, fala sobre uma profecia contra Gog. Né? Nós estudamos a palavra de Deus, profecias bíblicas, sabemos que Gog representa, né, um país do extremo norte de Israel. Né? Esse país do extremo norte de Israel é a Rússia, né, chamada de uma terra de trevas. E esse país se levantaria nos últimos dias para invadir Israel. Né? Sabemos que a guerra que está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia não tem nada a ver com Israel, né? A princípio. Mas fala do levantar desse país nos últimos dias. E nós estamos vendo o levantar da Rússia, né? Tentando assumir ali o seu lugar, né? Entre as nações. A força econômica, né? Que a Rússia tem tido nesses últimos dias. Né, a sua relevância no mundo, né? E a Rússia também é um país temido, né? Um forte oponente ali, né? Para os Estados Unidos. Então todo o conflito em que a Rússia se envolve mexe muito com a economia, né? Dos países do Ocidente também. Então nesse sentido espiritual, nós estamos vendo ali o levantar de Gog, que vai ter como objetivo final, né, pegar os despojos também de Israel. Então você vê que a Rússia, ela tem esse objetivo de marcar ali, né, os seus limites, mas também para avançar nas suas conquistas. Né? E a palavra de Deus diz que Gog, ele vai, né, ser trazido, né? Vamos dizer assim, vai ser levado a Israel pelos anzóis. Vai acontecer que nos últimos dias, maus pensamentos, né, vão aparecer, né, nesse país, né, no líder desse país, que vai estar ali cercando aqueles que vivem seguros, mas que não possuem um muro, que é Israel. Então, olha como é que espiritualmente as coisas estão sendo posicionadas, né, no mundo. Né? Esse vídeo aqui não tem de forma alguma manifestar assim, um apoio a uma guerra, né? Porque isso tem que acontecer. Não é isso. Mas mostrar, né, dentro da palavra de Deus que esses acontecimentos eles iriam tomar uma grande força, né, a ponto que ninguém conseguiria parar, que levaria a humanidade, né, a cumprir as profecias bíblicas, né, essas últimas profecias que aqui elas, né, precisam acontecer. Então, nós que estudamos profecias bíblicas também precisamos entender que nós estudamos também profecias, né, revelações que o Senhor Deus, né, dá aos seus servos, né, e Deus ele tem falado muito nesses últimos dias e falou, né, fortemente através de um pastor que já faleceu chamado David Wilkerson, ele que era pastor da Assembleia de Deus em Nova York, um pastor muito conhecido, um homem de Deus, né, profundo na palavra, e um homem que Deus visitava, né, o Espírito Santo de Deus visitava ele, trazendo, né, muitas revelações das coisas que estavam acontecendo. E em 1973, né, o Senhor mostrou para ele que a cortina de ferro de bambu, que representa, né, o comunismo ali na União Soviética, ele iria, né, se dissolver, essa cortina iria se dissolver, para o que acontecer? A penetração do evangelho nesses países. Mas o Senhor falou que isso levaria um tempo, que no final dos dias eles voltariam. Então nós estamos vendo aí o levantar da Rússia voltando, né? Então esse pastor, né, ele falou ali, né, Deus deu essa revelação a ele, que precisamos, né, levar em consideração
porque isso realmente está acontecendo, né? Nós vimos ali em 1989 a queda do Muro de Berlim. E em 91, ali dissolveu, né, completamente a União Soviética. Então, esses países comunistas, né, e também tendo ali como questão religiosa o ateísmo, eles se abriram um pouco, né, para que o evangelho pudesse alcançar as pessoas ali. Então, né, nós vemos assim que os pensamentos de uma nova União Soviética, de um, né, um movimentar ali, né, do socialismo novamente, impedindo e freando ali o avanço do evangelho nesses países, está ali para acontecer. Né? Então, através desse vídeo, né, eu queria estar explicando, né, um pouquinho sobre a maneira como eu estou vendo, né, e o Senhor está revelando, manifestando, né, através desse assunto a sua igreja, e que você possa estar, né, observando esses sinais e que possa, né, a sua vida possa estar cooperando com Cristo, né, para o avanço do Evangelho, né, para que possamos apressar a vinda do Senhor Jesus. Né? Então, o que está acontecendo ali, né, entre a Rússia e a Ucrânia não possa nos assustar, como Jesus disse, né? Mesmo que venha acontecer muitas situações, né, problemas econômicos no mundo, mas isso não era motivo para ficarmos assustados, porque era necessário, né, acontecer. Amém? Então eu deixo essa palavra, né, com você, que você possa estar meditando quando puder estar ouvindo, né, sobre essas notícias, você possa estar entendendo que a mão do Senhor está conduzindo, né, a humanidade para algo que vai acontecer. Amém. Amém.